Fala, meus queridos mirmidões! Esse é o vídeo do treino definitivo. Não é nem o treino supremo, porque o treino supremo é o treino do Jordan Peters. Esse é o treino Mugen, o treino que se Satoru Gojo fosse fisiculturista, ele faria. Cara, foi incrível. As coisas se encaixaram na minha cabeça de uma forma depois que eu vi esse estudo, só que eu vou ter que contextualizar tudo para vocês e explicando aos poucos. Então vamos lá, né? Já tem alguns meses que eu postei aquele vídeo do treino do Jordan Peters que eu fiz na Retroflex, explicando como foram os meus raciocínios para entender o que ele estava visualizando com aquele treino e como ele funcionaria de fato dentro do que a gente tem de evidências científicas, já que o modelo de repetições efetivas, ele não é comprovado cientificamente, beleza? Isso é importantíssimo deixar claro. Não tem essa que só as últimas repetições são as que sinalizam hipertrofia, né? Igual a piada que o pessoal fez, eu vi num post, é, bebeu uma garrafa inteira de vodka, mas foi só o finalzinho que te deixou bêbado, entendeu? Então não é assim que funciona a hipertrofia. Entretanto, de fato são as últimas repetições que têm maior disparo neural. E daí, como eu já expliquei em vídeos anteriores, o que eu compreendi que o Jordan Peters raciocinou foi, em vez de eu fazer 2 séries de trabalho de 8 a 6 repetições para um determinado exercício, eu pego essas séries de trabalho, quebro elas em mais séries de trabalho, aumento a minha intensidade relativa, ou seja, o meu percentual de um RM, e faço a mesma quantidade de séries totais, de repetições totais, só que dentro de um limiar de ativação de unidades motoras muito mais alto, que seria por volta ali de 4, 5, 6 repetições. Então o Jordan Peters, antes dele ter o perfil dele excluído e deve ter se enchido o saco e abandonou o Instagram, ele estava treinando dessa maneira, a gente via até nos logbooks dele como é que era, que às vezes tinha exercícios que quando ele variava o perfil de resistência, ele fazia até 5, 6 séries, mas era tudo dessa maneira, né? Séries de 4, 5, 6 repetições, cada exercício por volta de 3 a 4 séries, em vez do que da maneira que ele treinava antigamente, que era só 2 worksets por exercício, 8 a 6 repetições. Então é basicamente como se ele fizesse o mesmo volume de trabalho, só que teoricamente, pelo fato de ele estar trabalhando com um limiar de peso, aonde o disparo neural, a ativação de fibras do tipo 2 é maior, seria mais eficiente para a hipertrofia. E como ele, hoje em dia, prega o manejo de fadiga e a utilização de 0 repetições na reserva, sem nunca chegar na falha, ele consegue fazer um treino extremamente intenso dessa maneira, manejando fadiga e às vezes até pela forma como o sistema nervoso central se comporta devido à ativação neural tão alta dessas faixas de repetições baixas, mesmo após fazer warm-ups, né, aquecimentos, séries preparatórias, tinha vezes no logbook, inclusive eu presenciei isso, eu até gravei num vídeo que postei aqui, foi o meu último vídeo de treino, onde você às vezes tira uma quantidade de repetições na primeira série, e daí o seu sistema nervoso central fica mais calibrado e você tira até mais repetições na segunda série, que teoricamente é para ser mais difícil, mas não é porque você errou no aquecimento, porque vocês que assistiram o meu vídeo viram que eu fiz warm-up, 3 feeders, fiz todo o caminhozinho bonitinho, e mesmo assim, quando você trabalha com essa faixa de repetições mais baixas, existe essa calibração do sistema nervoso central. Então você consegue trabalhar um volume total de séries e repetições interessantíssimo, só que todas dentro dessa faixa de intensidade, aonde a capacidade de ativação neural do seu sistema nervoso é muito maior, né, pela demanda da carga, e você tem teoricamente mais fibras experienciando a tensão mecânica. E daí, para complementar esse tipo de treino, seguindo o raciocínio do treino Fortitude, né, a metodologia lá do Scott Steverson, lá do começo dos anos 2000, eu faço o último treino da semana, que é um upper, todo em cluster, pensando em melhora da capacidade recuperativa, melhora da capacidade de demanda neural do meu sistema nervoso, porque eu vou estar trabalhando em descansos curtos e blocos com carga para 8 ou 6 repetições, então mesmo que não seja uma faixa de intensidade tão alta quanto as repetições efetivas, ainda é uma faixa de intensidade alta, e daí equilibra essas duas coisas, né? Um treino em clusters, outros treinos nesse modelo.
Mas tinha duas questões aí que me deixava intrigado. A primeira é que tem um seguidor que ele já me questionou diversas vezes e eu nunca consegui responder, porque de fato eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Como seria trabalhar em cluster com a faixa de intensidade de 4 repetições, por exemplo? E sempre me passou pela cabeça, pô, eu vou ter que fazer muitos blocos de 2 repetições. Será que dá para fazer isso? Será que economiza tempo? Ou será que na verdade só vai estender ainda mais o meu treino? Vai ficar até maçante e às vezes seja melhor eu continuar fazendo as séries retas normal, igual eu estou fazendo agora. E outra questão também é que, assim, eu tenho uma consultoria com quase 400 clientes ativos, tenho o canal do YouTube para produzir conteúdo, tenho o canal da Soldiers que eu vou para São Paulo gravar, gravo com outros atletas também para os canais deles e meu canal, tenho também a produção de conteúdo no meu Instagram. Hoje eu estou num ponto da minha vida em que o bodybuilding faz parte da minha vida, construir o meu físico faz parte do meu marketing, só que quanto mais eu economizar tempo no meu treino, melhor. Tanto que no meu treino de braços e no meu treino de pernas, e eu também testei isso no meu último treino de cluster e deu certo, de upper, né? Eu coloquei supersets de antagonistas e pela minha capacidade cardiovascular, eu cuidar do meu cardio, correr na rua e etc, não perdi performance. Mas ainda assim, eu ficava me perguntando como otimizar isso? E afinal, porque tem outra questão também. Quando a gente trabalha com essa faixa de repetições, inevitavelmente as primeiras repetições vão ser aqui vai ter a maior tensão mecânica, porque são as repetições com maior ativação neural e maior quantidade de pontos cruzados. Conforme você vai caminhando na sua série, né? Então você sai das primeiras 2 repetições e vai para a terceira, quarta, quinta, sexta. Existe um componente que chama fosfato inorgânico, que ele vai dificultando a capacidade de pontos cruzadas, e o seu sistema nervoso central, para compensar isso, tenta recrutar outras fibras, mas como a gente já está num limiar de altíssima ativação de fibra, não sobra muito espaço para ele, né? Lembrando que tudo isso que eu estou falando não é uma coisa estritamente científica e 100% testada em laboratório. São raciocínios feitos em cima de conhecimentos de mecanismos que a gente tem. Esse não é um canal science-based, tá? Eu não tenho a intenção de ser professor, eu não tenho a intenção de me comunicar com um profissional da área, de vender curso, de ter uma plataforma de aulas, não é essa a intenção. Isso aqui é papo de quem gosta de treino, gosta de treinar pesado e é maluco de querer ficar achando soluções para o melhor treino possível. Eu para os meus próprios treinos e dos meus clientes e vocês para os treinos de vocês, por isso que vocês assistem esses vídeos. Dito tudo isso, vamos então direto ao que fez eu querer gravar esse vídeo e batizar de Biso 1000 reps efetivas. Saiu um estudo que eu vi no perfil do professor Eduardo Souza sobre uma abordagem da técnica Myo-Reps, muito interessante. Porque, a princípio, eu enxergava a Myo-Reps só como um rest pause um pouco mais denso, né? Então a pessoa ela fazia uma série até a falha, depois a segunda série ela fazia particionada em blocos não uniformes, não igual cluster, com pequenos descansos para complementar a quantidade de repetições que ela fez na série anterior. Esse era o Myo-Reps que eu conhecia, o Myo-Reps único e intencionalmente para aumentar a densidade de treino, ou seja, acelerar o seu treino. E quem me segue há um tempo sabe que eu estou cagando para técnicas que servem só para acelerar o treino. Eu quero que essa técnica me dê algum benefício extra além disso, como por exemplo o cluster. O cluster, ele provavelmente aumenta a sua capacidade de produção de força e em conjunto com isso faz você acumular muita carga de trabalho num tempo menor. Então você tem um duplo benefício, não é só acelerar o treino. E daí como é que foi que fizeram essa abordagem de Myo-Reps nesse estudo? Eles fizeram uma Activation Set, ou seja, um set de ativação, uma série de ativação, e nessa Activation Set tinha a opção de ou chegar na falha ou próximo da falha. Eles deixaram isso claro lá no estudo. Então vamos usar a próximo na falha. Então vamos considerar que é uma Activation Set de 0 repetições na reserva. Igual aquelas séries que eu faço nos meus vídeos de treino, vocês veem toda a desaceleração involuntária que eu não conseguiria completar mais uma repetição com 100% de certeza. Então, a gente pega e considera esse Activation Set com 0 na reserva.
O que eles fizeram foi que, dependendo da faixa de repetições que a pessoa chegava nessa Activation Set, eles usavam um ratio, ou seja, uma relação, para quantas repetições essa pessoa estabeleceria nos pequenos blocos que viriam na maior reps. Então, por exemplo, para 4 a 6 repetições, elas fariam pequenos blocos de 2 repetições, com 20 a 40 segundos de descanso entre esses blocos. De 8 a 12, eles fariam pequenos blocos de 3, e daí conforme ia subindo a faixa de repetições no estudo, os blocos iam também tendo mais repetições. Mas para mim, o mais interessante, que foi o que fez a minha cabeça explodir, e onde tudo se juntou e fez sentido, quando eu olhei para essa técnica e olhei para o treino do Jordan Peters, né, de repetições efetivas, foi principalmente do primeira faixa ali de repetições. Por quê? Um resultado muito intrigante desse estudo é que, pelo fato dos indivíduos ali estarem trabalhando com um alto limiar de ativação neural devido à série de ativação e a maior parte deles terem trabalhado com faixas de intensidades altas, né, então acima de 70%, 80% de RM, eles conseguiram por volta de 5 blocos depois do Activation Set. Então, na hora de fazer a somatória disso tudo, o volume total de trabalho que eles fizeram em maior reps foi menor do que o grupo que fez em séries retas, por volta de 30% a menos. Lembrando, né, e é sempre bom enfatizar, porque eles mesmos falam isso lá na divulgação do estudo. O estudo tem uma amostragem pequena, tem limitações, ainda tem muito a ser estudado sobre isso, não dá para cravar martelo de nada, etc, né? Enfim, mas vamos se apegar aos raciocínios aqui. Eles conseguiram a mesma hipertrofia durante 8 semanas em indivíduos avançados, tá? Avançados para os padrões de estudos científicos, obviamente, com 30% a menos de volume load, porque a maior reps se presume que você vai fazendo os blocos e quando você chega num bloco que você não consegue completar aquela meta de repetições, você para. Então, em média, eles conseguiam 4 a 5 blocos, né? E daí, quando chegava no quinto bloco, não conseguia a meta de repetições que eles utilizaram naquele ratio que eu falei, na relação entre a quantidade de repetições do bloco de ativação e a quantidade de repetições dos blocos de maior reps. E daí parava. E depois de 8 semanas, no comparativo, mesmo resultado de hipertrofia e mesmo ganho de força para 30% a menos de carga de trabalho. E daí o que foi que explodiu a minha cabeça? Foi pensar na aplicabilidade do myo reps dentro da faixa de intensidade das repetições efetivas. Porque também, daí quando eu vi isso, eu já peguei, já abri o Grok ali, fiz um cálculo de padaria para ver quanto tempo eu demoro para fazer 3 séries de 6 repetições com 2 minutos de descanso entre elas, e quanto tempo eu demoraria para fazer uma série de ativação de 6 repetições com 0 na reserva, e a quantidade de blocos necessários de 2 repetições para conseguir equivaler essa mesma quantidade de carga de trabalho. E quanto tempo eu levaria para isso? Então, eu precisaria de 6 blocos, o que eu acredito que, para mim, não é nada absurdo de ser feito, já que eu com certeza tenho muito mais tempo de treino do que os indivíduos que foram solicitados nesse estudo, além de eu utilizar recursos ergogênicos e etc. E a economia por exercício seria de 2 minutos. Então, se eu faço 2 minutos e meio, então se eu faço 7 exercícios no meu treino, eu teria uma economia de mais ou menos 20 minutos. Então, o meu treino que leva 1h30 já começaria a beirar 1 hora, que se encaixaria perfeitamente na minha rotina de trabalho, gravações e etc. Então, já temos uma vantagem aí. O segundo ponto é que eu vou fazer isso para ter o mesmo volume de trabalho. Tendo o mesmo volume de trabalho, se com 30% a menos de volume de trabalho nesse estudo eles conseguiram a mesma hipertrofia, numa conta de padaria completamente sem fundamentação científica, né, só uma especulação aqui, se eu fizer o mesmo volume de trabalho que eu já venho fazendo, eu vou ter 30% mais possível sinalização de hipertrofia no meu físico.
E da onde vem tudo isso e por que eu acho que faz tanto sentido? Porque é uma maneira de você fazer um cluster, né, porque não deixa de ser um cluster, dentro dessa faixa de intensidade altíssima, de 85, 90% de ORM, 4, 5 repetições, e você só vai fazer as 2 primeiras repetições que tem a maior quantidade de pontos cruzadas sendo feita e que, teoricamente, tem a maior quantidade de tensão mecânica sendo experienciada pelas fibras. Porque se você faz uma série de ativação de 6 reps para botar o seu disparo neural lá em cima, descansa 20 a 40 segundos, faz 2 reps, descansa 20 a 40 segundos, faz 2 reps e assim por diante, você se mantém naquelas 2 primeiras repetições que tem essas características. E você fica acumulando carga de trabalho com a alta demanda neural e alta ativação de fibras, né, de unidades motoras de alto limiar e tamanho, dentro das repetições mais efetivas, dentro das repetições efetivas, claro, tudo isso entre muitas aspas, porque a gente sabe que isso não tem comprovação científica. Então tudo isso aqui é um raciocínio 100% especulativo, mas se a gente soma todo esse raciocínio e pensa no quão eficiente é o treino do Jordan Peters e a gente consegue tornar ele ainda mais eficiente com esse modelo de MyoReps, a gente está falando de uma técnica avançada que, diferente do cluster, que ele potencialmente só nos dá maior ganho de força em comparação ao treino tradicional com volume equalizado, potencialmente é a primeira técnica avançada, se isso for comprovado no decorrer dos próximos anos, que otimiza de fato os resultados de hipertrofia, porque faz a gente trabalhar só dentro das repetições que tem a maior quantidade de pontos cruzadas sendo feitas e a maior quantidade de tensão mecânica sendo experienciada por essas fibras devido a essa maior quantidade de pontos cruzados. Então, é o treino supremo Mugen, entendeu? É otimizar o que já é ótimo. E, obviamente, eu vou começar a testar isso nos meus treinos, né? E vou fazer um vídeo prático do meu treino, treinando dessa maneira. E daí o que eu vou fazer é MyoReps efetivas em 4 treinos da semana e o treino Upper Cluster no último treino da semana, para combinar essa efetividade de disparo neural, trabalhando nas repetições com maior quantidade de pontos cruzadas e altíssima tensão mecânica e etc., com os benefícios de melhora de capacidade recuperativa, maior tolerância a volume e tudo mais que um treino full cluster pode trazer. E daí essa é a combinação perfeita dos dois mundos, onde você tem um treino que te traz diversos benefícios metabólicos e de força e otimiza o seu tempo, e um treino que potencialmente é a primeira técnica avançada da história que otimiza a hipertrofia e não só o tempo do treino, mas também o tempo do treino. Então esse é o treino Mugen, tá ligado? Cara, eu tô bem empolgado com todos esses raciocínios que pipocaram na minha cabeça e eu precisava gravar esse vídeo aqui e postar. E é o que eu vou começar a aplicar nos meus treinos. Então o próximo vídeo aqui do canal vai ser esse treino sendo feito na prática. Fechou, mirmidões? Tamo junto e até o próximo vídeo.